Olá, pessoal, bem-vindos à primeira live do meu canal. Eu sou a Cláudia Souza e aqui a gente fala sobre política de forma clara, direta e sem filtro. Hoje o Brasil está fervendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, o veto polêmico do Lula sobre o meio ambiente e também as conversas de Lula com o Putin, que podem gerar uma crise diplomática com os Estados Unidos. Mas vai já deixando o seu like, se inscreva, compartilhe para mais gente, participe. Vamos juntos tentar entender o que está acontecendo por trás dos bastidores desse poder aqui no Brasil. O julgamento do Jair Bolsonaro pode levá-lo até 43 anos de prisão por tentativa de golpe. Apoiadores dele recorreram ao Donald Trump, que respondeu impondo tarifas sobre produtos brasileiros, cancelando vistos e sancionando o ministro Alexandre de Moraes. Eu pergunto a vocês, desde quando a justiça brasileira age com tanto rigor e rapidez assim? É coincidência que seja justamente com o ex-presidente que representa a oposição, ou seja, a direita? Independente de gostar ou não do Bolsonaro, a entrada de líderes estrangeiros nessa discussão é um sinal perigoso. Isso não é só sobre ele, é sobre a soberania do Brasil. Há uma clara seletividade judicial. Políticos com escândalos comprovados continuam livres, enquanto outros enfrentam julgamentos rápidos com base em interpretações. Se hoje um presidente estrangeiro pode sancionar o ministro do STF e influenciar a política brasileira, será que nós ainda somos independentes? Eu pergunto para vocês, até onde vai o poder dos brasileiros em combater as injustiças que estão sendo cometidas pelo Supremo Tribunal Federal e que estão sendo divulgadas mundo afora? O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes está prometendo divulgações bombásticas de irregularidades cometidas pelo Supremo e que ainda virão à tona em um grande veículo de comunicação nos próximos dias e que promete virar o jogo e desmascarar o sistema que está sendo implantado no Brasil. Vamos ver um trecho desse vídeo que o deputado Gustavo Gayer colocou no ar. E assim, o que ele fala é uma coisa mais chocante que a outra. Esse trecho aqui chamou atenção, vamos lá. Olha, o que mais me chamou a atenção foi a forma com a qual foi definindo os parâmetros para a punição ou para a emissão de certidão, porque na verdade o TSE só fez uma emissão de certidão mostrando, dando os dados biométricos da pessoa, né, dentro do sistema e mostrando que tinham nas redes sociais daquela pessoa, nada além disso. Então os parâmetros utilizados para esse tipo de pesquisa são parâmetros desumanos, são parâmetros totalmente ilegais. Bastava um cara estar com uma camisa verde e amarela, bastava o cara ter compartilhado qualquer vídeo do Bolsonaro, bastava o cara ter curtido a página do Bolsonaro, já era motivo de ser considerada uma certidão positiva, que ao meu entender a positiva era mantém-se preso na audiência de custódia e a negativa, libera-se a pessoa, né, na audiência de custódia. E isso para mim foi o ápice, porque a perseguição de direita, ela já vinha há meses, entendeu? Mas botar dentro de uma cadeia, ou manter dentro de uma cadeia 1.500 pessoas, com crianças, mãe com crianças depois foram removidas, idosos, professores, gente de todo tipo, de toda classe, trabalhadores, por uma questão de parâmetros desproporcionais, eu achei isso um absurdo. Presta atenção, gente. Tava prendendo 1.500 pessoas se ela tava com camiseta verde e amarela ou não, ou se em algum momento ela criticou o PT, o Lula ou o STF. Olha onde chegamos. Ficou muito claro que é um fichamento ideológico com um intuito de perseguição. Diante disso, me parece claro que houve uma interferência no processo eleitoral, né? E no resultado disso, talvez. Uma grande perseguição da direita, é incrível, que da esquerda manda o Moraes apresentar, eu tenho todo o material, eu tenho cópia de todas as pastas do TSE, certificado por perícia no Brasil e fora do Brasil, então provando que o material de fato é um material não manipulado e que é um material verdadeiro. Manda ele apresentar quantas pessoas foram perseguidas de esquerda no TSE naquela época e quantas foram de direita. É simples. Essa é uma boa pergunta, né? Apresenta aí, quem foi alvo, né, de algum tipo de medida restritiva. Nós, na imprensa, durante a eleição, nós víamos claramente que decisões sobre derrubada de conteúdo, perfis, etc., eles sempre eram dirigidas para um lado, né? Independentemente do que o outro lado fizesse. Aliás, eu, por diversas vezes... Não, o André Janones admitiu que fazia fake news contra Bolsonaro. Ele admitiu, gente.
aconteceu nada. Inclusive, roubou também, rachadinha, nada. Alertei sobre o que o Janones fazia, né? O Janones é... Eu sabia que ele ia falar dele. talvez um dos maiores propagadores de desinformação durante a campanha eleitoral, e nada acontecia com o Janones, né? Não, aqui é um caso que vale a pena mostrar, mas tem um outro. Esse vídeo aqui, ó. Cara, Tagliaferro, ele tá assim, ele tá com sangue nos olhos. Vamos lá. Pergunto, essa denúncia, ela tem data para vir? Ela tem mais ou menos, espera-se ainda para este mês essa denúncia? Essa emissora, ela vai trazer uma série, vai trazer uma reportagem só? Você tem como antecipar um pouco esses detalhes para a gente? Tá, na verdade foi entregue todo o material há mais ou menos uns 15, 20 dias. Eles fazem todo um levantamento para certificar se esse material é ou não é de fato contundente, juristas para poder falar se A ou B, coisa A ou B está certa, e era para ter saído, na verdade, ontem. O nosso corte era ontem, quinta-feira, tá? Só que assim, eu apresentei mais coisas que eles estão olhando, então a gente está tentando que na próxima segunda-feira isso aconteça. Segundo o Tagliaferro, ele já encaminhou às autoridades um conjunto de evidências que comprometeriam o ministro, indicando um enfrentamento intenso e possível crise no âmbito da magistratura. As declarações foram dadas em clima de forte tensão, com advertências abertas à sua segurança pessoal. O conteúdo das provas não foi detalhado, mas a denúncia já se tornou objeto de interesse público e judicial. Em um desdobramento do caso, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido para reativação das contas bancárias e das chaves Pix do seu ex-assessor-chefe Eduardo Tagliaferro. O bloqueio foi mantido como medida cautelar diante do indiciamento de Tagliaferro por suposta infiltração e vazamento de informações sigilosas relacionadas às investigações oficiais. A decisão, que aponta para a tentativa do ministro de restringir o acesso financeiro do ex-assessor, que atualmente enfrenta as investigações paralelas, desdobrou mais ainda a situação. Nos últimos 2 dias, a situação envolvendo o ex-assessor Eduardo Tagliaferro e o ministro Alexandre de Moraes avançou significativamente com novos elementos de conflito e medidas judiciais relevantes, conforme vocês vão ficar sabendo. Só para vocês terem uma ideia, o Tagliaferro revelou para o jornalista Cláudio Dantas que as provas contra Moraes já foram entregues a uma grande emissora que deve publicar nos próximos dias essa bomba. Esse quadro revela um confronto interno delicado que poderá ter repercussões amplas para o Supremo Tribunal Federal e o sistema judiciário brasileiro. A perspectiva é de acompanhamento constante dos desdobramentos judiciais e comunicacionais relacionados a esses atores. Vamos aguardar os desdobramentos dessas revelações que prometem abalar as estruturas do poder. Vamos agora para a nossa próxima notícia. E o Lula fez isso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no dia 8 de agosto de 2025 a chamada Lei do Licenciamento Ambiental, mas ele exerceu seu poder de veto em 63 dos 398 artigos originais. A matéria, amplamente criticada por ambientalistas como projeto de devastação, havia sido aprovada pelo Congresso em julho e concebida para simplificar e acelerar os processos de licenciamento ambiental no país. Com a intervenção presidencial, ficam de pé as disposições que permitem a criação de um licenciamento ambiental especial para obras consideradas estratégicas, mas voltam a vigorar regras mais restritivas para empreendimentos de médio impacto, atendendo assim à atividade por parte das demandas do setor produtivo, sem desmantelar completamente a legislação existente. Quais foram os principais pontos vetados pelo presidente Lula? Bom, a autodeclaração de impacto médio e o texto original permitia que projetos classificados como impacto médio obtivessem licenciamento com base em uma simples autodeclaração online, sem a necessidade de estudos prévios ou análises técnicas. Essa figura jurídica apelidada de licença por adesão e compromisso foi integralmente vetada, voltando a exigir uma avaliação técnica por órgãos ambientais. Essa mudança atende às críticas de corrupção
e risco de fraudes no O sistema. tempo todo nós sinalizávamos que o governo ia se voltar para questões estratégicas que preservassem a integridade do licenciamento ambiental. Questões muito importantes de mérito e do ponto de vista político e simbólico, cultural, social, como o direito dos povos indígenas, das populações quilombolas. O próprio presidente fez questão de se envolver muito diretamente em relação à resolução desse tema, de que no projeto anterior estava previsto que eles seriam ouvidos apenas no caso dos povos indígenas com área homologada e no caso das populações quilombolas com terras já tituladas. O dispositivo que nos levou ao veto, repõe o fato e estabelece que o processo de identificação que é feita pela FUNAI é a base sobre a qual se faz as consultas. E no caso dos quilombolas, é a identificação feita pela Fundação Palmares. Então, só estou dando aqui um exemplo, até porque o Marcos Rogério, junto com o Capobianco, que lideraram esse processo, em termos técnicos, vão fazer aqui uma apresentação. Então, é um outro dispositivo, a questão da inovação. Existem instrumentos que, de fato, ele traz uma inovação. A figura da LAC, ela já existe do ponto de vista prático, a LAI é um conceito novo, mas tinha alguns problemas, não é? No caso da LAC, quando ela foi colocada para empreendimentos, não é, de médio impacto ou de médio potencial poluidor, isso era algo que não era desejável. Como já acontece na prática, para baixo potencial poluidor. E foi isso que foi restabelecido agora na forma da lei, que ajuda muito a fazer com que os processos ganhem celeridade. Os municípios, os estados, naquilo que lhe compete, já é possível fazer isso. Na figura da lei, a mesma coisa, é um conceito novo. E na prática, se vocês forem observar, já acontece. Existe a figura desse Conselho do Estado, que é presidido pelo próprio presidente da República. Ele é composto só de entes do governo federal, no caso da instância federal, e ele passará a ser acionado para estabelecer projetos prioritários, que terão equipes que serão destinadas para dar celeridade a esses licenciamentos, mas isso não permitirá que se faça licenciamentos simplificados. Não vai ser licenciamento monofásico. Todas as fases do licenciamento serão cumpridas. Em relação aos grupos de interesse, o agronegócio ficou muito feliz. Os dirigentes das entidades como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil saudaram o veto parcial do presidente, mas criticaram o afastamento da autodeclaração para empreendimentos de médio impacto, que, segundo eles, representaria mais burocracia e custos adicionais para pequenos e médios produtores. Os indígenas e os quilombolas também se sentiram felizes. As lideranças indígenas, como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, classificaram o veto como uma conquista vital, mas mantém vigilância permanente quanto ao cumprimento das normas de consulta. Os representantes quilombolas ressaltam que a demarcação de suas terras continuam emperradas no Congresso e também no Judiciário. E as ONGs ambientais, o que elas acharam sobre isso? Bom, as organizações como SOS Mata Atlântica e a Maitai Heart reforçam que a sanção parcial não impede um retrocesso significativo, pois a manutenção do licenciamento estratégico pode ser ampliada sem contrapartidas ambientais efetivas. E o que é que acontece agora? Bom, o veto parcial do Lula representa um aceno pragmático à chamada liberdade econômica, ao mesmo tempo em que atende à demanda de setores produtivos por menos entraves burocráticos.
O governo manteve embates com corporações estatais e ministérios tecnocráticos, indicando resistência interna contra a simplificação radical. Para a direita, a vitória está em impedir que o executivo abrace integralmente as agendas ambientalistas radicais, que, segundo seus críticos, tolhem o crescimento e a geração de empregos. Vamos agora para o nosso terceiro e último bloco. O Lula conversou com Vladimir Putin por 40 minutos sobre a guerra na Ucrânia e estratégias do BRICS, enquanto cresce a tensão com os Estados Unidos. Lula e Putin protagonizaram hoje, dia 9 de agosto de 2025, uma ligação de aproximadamente 40 minutos dedicada a discutir os recentes desdobramentos das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, bem como a coordenação estratégica dentro do grupo BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nesse contato, o presidente russo detalhou para o brasileiro que os avanços obtidos em suas conversas com os Estados Unidos, especialmente no contexto de mediação norte-americana, que prepara o terreno para o encontro de Vladimir Putin com Donald Trump, que está marcado agora para o dia 15 de agosto, lá na Alasca, o Palácio do Planalto disse que o Putin ofereceu informações sobre esforços recentes de paz entre a Rússia e a Ucrânia e compartilhou sua visão sobre o panorama político e econômico internacional, ressaltando a necessidade de coesão entre as nações emergentes. Embora o presidente Lula mantenha um posicionamento independente em relação à crise europeia, tratando como pauta de segurança global e não como conflito bilateral exclusivo, a missão do Brasil como membro do BRICS ganhou um novo relevo em função das sanções comerciais impostas pelos Estados Unidos. Recentemente, a administração Trump anunciou tarifas de 50% sobre importações brasileiras, incluindo os produtos como suco de laranja e aviões, em retaliação às supostas interferências políticas no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse movimento motivou o Brasil a estreitar laços com parceiros do bloco e a buscar uma resposta conjunta aos Estados Unidos, visando minimizar impactos econômicos e proteger cadeias produtivas sensíveis ao mercado externo. Esse episódio reforça a importância de diversificar alianças comerciais fora da esfera ocidental e de valorizar a autonomia estratégica nacional, a interlocução direta de Lula com Putin e um líder central em projetos de integração energética e militar no hemisfério norte. Isso sinaliza que Brasília não teme assumir posições abruptas no tabuleiro geopolítico, mesmo quando essas contradizem as diretrizes de política externa historicamente alinhadas aos Estados Unidos. Para o eleitorado conservador, tal postura pode ser interpretada como demonstração de coragem diplomática, ao passo que o governo brasileiro equilibra interesses comerciais com convicções ideológicas sobre soberania e respeito mútuo entre nações. Ilustrando o alcance dessa influência mútua, as imagens de arquivo do encontro de Putin com líderes dos BRICS em Moscou, que foram publicadas em diversas matérias como Reuters e várias outras revistas internacionais, podem ilustrar um contraponto simbólico entre a velha Europa e as economias em ascensão. Os vídeos de palestras de economistas russos e brasileiros debatendo alternativas ao dólar como moeda de reserva global e ao sistema SWIFT também servem como recortes potentes para contextualizar o debate sobre desdolarização e a criação de mecanismos de compensação comercial entre o sul global. As cenas de trechos das intervenções de Lula na ONU sobre multipolaridade, sobrepostas a deliberações de Putin no Conselho de Segurança, reforçam a narrativa de que o Brasil opta por uma agenda pragmática que, ao mesmo tempo, desestabiliza o multilateralismo tradicional liderado pelos Estados Unidos. A ligação entre Lula e Putin ocorre em meio a uma série de telefonemas do presidente russo com outros atores chaves, dentre os quais se destacam Narendra Modi, Xi Jinping e os chefes de Estado da Ásia Central e da Europa. O propósito, segundo o porta-voz do Kremlin, Yuri Ushakov, é preparar o ambiente diplomático para o encontro de alto nível em Anchorage,
que, ao contrário das habituais negociações paralelas que excluem o governo de Kiev, promete voltar ao cerne das reivindicações territoriais no leste ucraniano. O contato telefônico entre Lula e Putin antes da cúpula dos Estados Unidos-Rússia no Alasca tematiza a necessidade de uma diplomacia verdadeiramente multipolar, que não subordine o Brasil a interesses hegemônicos, ao mesmo tempo em que posiciona o país como ator influente na discussão sobre o futuro da ordem mundial. Ao acompanhar o desenrolar dessa série de conversas, espera-se que o Brasil amplie sua participação em iniciativas de paz, diversifique destinos de exportação e consolide um perfil geopolítico que dialogue com todas as grandes potências, mas sem abrir mão da sua soberania nem negligenciar acordos que favoreçam o crescimento econômico sustentável. E você, o que é que você acha sobre isso? Deixa aí a sua opinião nos comentários e a gente volta no próximo vídeo. Gratidão por ficar até aqui e aproveite também, siga o meu outro canal, @Cláudia Souza, aí no YouTube. Um forte abraço e até a próxima.